Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Estamos aqui em mais uma live Arremate Legal, 8h08 desta terça-feira, dia 25 de agosto de 2026. E eu esqueci meus óculos. Caraca, eu esqueci meus óculos na mesa. Tudo bem? Espero que você esteja bem. E olha só, o tema que eu vou tratar aqui hoje nesta live, né, deixa eu tomar meu cafezinho que eu ainda não tomei. Bom dia, Grazi, bom dia, seja bem-vinda, audiência qualificada sempre por aqui. Ó, e eu esqueci meu óculos na mesa. Caraca, vim correndo aqui para começar no horário e acabei esquecendo o óculos. Mas olha só, estão me fazendo várias perguntas. Eu abri uma caixinha de perguntas no Instagram ontem. E me fizeram várias perguntas, aliás, eu já comecei a responder algumas, outras eu ainda não respondi, mas perguntas interessantes. E é interessante ouvir vocês para entender, bom, qual é a expectativa, qual é realmente o teu sentir, a tua dúvida, as tuas expectativas sobre leilões de imóveis, que eu acho que é muito importante. Por isso que você que me acompanha ao vivo pode mandar pergunta aí, e quem tá me vendo pelo YouTube, pelo Spotify, pode mandar pergunta também, né? Faz comentário, tudo que depois eu vejo. E aí o que acontece? Olha só, me fizeram uma pergunta falando o seguinte: "Ah, falam aí, eu ouço que é fácil participar de leilão, tudo, e eu falo que é trabalhoso. E realmente é trabalhoso, tá? Ah, mas você está falando isso para vender curso, para... Não, não. Ó, pensa o seguinte, que adquirir, vamos pensar, vamos fazer o seguinte, não vamos imaginar os leilões, vamos imaginar um mercado imobiliário tradicional, tá? O mercado imobiliário tradicional, a aquisição de um imóvel, ela é complexa. É um negócio complexo de ser realizado. Por quê? Porque envolve várias análises que devem ser feitas, né? Desde a análise a respeito se aquele vendedor é realmente o titular, o proprietário tabular daquele imóvel, ou se não, quais são as medidas para essa regularização, assim como no mercado imobiliário tradicional, a gente acaba tendo outras análises porque os riscos são diferentes. Então, você vai ver, por exemplo, a sanidade, a saúde financeira daquele vendedor para evitar um risco de evicção, por exemplo. Então, você tem algumas outras preocupações sendo evidenciadas. Quando você fala do leilão de imóvel, é, não é porque é uma expropriação forçada no judiciário, e aqui trabalhando com leilão judicial, que você não deva também fazer análises, que você também tenha que ter preocupações, sim, você tem que ter preocupações para fazer algumas análises que vão ser importantes a serem evidenciadas e que eventualmente podem ter passado pela análise do exequente, pela análise do judiciário, pela análise do leiloeiro, e você tem uma oportunidade de leilão. Então, olha só, eu não posso, eu não posso dizer para você que há uma premissa absoluta de que se o edital do leilão está promovido, o leilão está em andamento, que está tudo perfeito, que você não precisa fazer análises. Sim. Ó, sob o ponto de vista da validade, você tem que fazer análises, e sobre o ponto de vista da oportunidade de leilão ser ou não ser interessante para você ou o seu cliente. Então, isso gera realmente uma imperiosidade, uma necessidade de fazer análises. Por isso que o leilão ele é trabalhoso. Ó, ofertar lance é simples, é se cadastrar no meu site, é se habilitar para participar do leilão,
mandar os documentos necessários, tal, você é habilitado, você vai apertar um botãozinho e dar lance. Só que para chegar na decisão de ofertar o lance, se você tem uma pessoa que não fez a análise, e isso é muito comum, não ter feito análise, ter ofertado o lance e só depois vai procurar uma pessoa, um advogado, uma advogada que é realmente especialista, que é uma assessora, um assessor em negócios imobiliários de leilão, pode ter feito um mau negócio, tá? Então pode ter feito um mau negócio. Então, ó, vou dar um exemplo aqui, tá? Acabei de responder um WhatsApp que veio uma pergunta, ó, quero saber mais informações sobre esse leilão. Tá. Aí eu mandei: "Bom dia, tudo bem? Qual o seu nome? Qual é a sua dúvida do leilão?" E aí mandei o link do leilão que a pessoa está interessada, tá. Agora, segundos antes de eu entrar tá aqui o celular. Segundos antes de eu entrar aqui ao vivo, a pessoa me respondeu falando: "Ah, é que eu quero saber sobre as dívidas do imóvel, IPTU e condomínio", né. Então eu vou entrar em contato, vou responder para explicar o que está no edital e fazer para que essa pessoa tenha a compreensão do que está estabelecido para esse leilão. Mas olha só, eu quero trabalhar questões mais complexas aqui com vocês de análises, tá? Porque quando a gente fala em análises, e daí por que que eu falo que o leilão é trabalhoso, eu tenho análise comercial, que é a verificação do valor de mercado do imóvel, para fazer justamente um comparativo com o lance inicial, para ter parâmetros para a análise financeira ser gerida, para verificar se realmente vale a pena, até qual valor vale a pena, quer dizer, a própria oportunidade em si. Claro que a passo da análise comercial e análise financeira, que é o resultado final das análises, né, que é o que vai importar mesmo para fazer o investimento em leilão, você tem a análise que é jurídica, a análise jurídica. Então, claro que quem atua na área não faz só análise jurídica, faz análise comercial e vai fazer também análise financeira. E aí, olha só que interessante, na análise jurídica, são muitos os pontos que devem ser analisados. Vou dar um exemplo que eu protocolei ontem, uma petição. Olha só, olha o caso aqui, tá? Está sendo promovida a execução tranquilamente, tranquilamente. Houve a penhora, uma execução condominial. Houve a penhora do imóvel. E aí, com a penhora do imóvel, foi feita a avaliação do imóvel e foi feita a intimação do executado, tal, pá, e eu fui nomeado para fazer o leilão, beleza? Tá. Aí eu olho, olha só, eu olho o processo. Matrícula do imóvel, processo é a matrícula do imóvel. Aí eu olho na matrícula do imóvel, tá lá que o executado adquiriu o imóvel enquanto solteiro. O imóvel foi adquirido pelo executado enquanto ele era solteiro, ou é solteiro. Bom, vamos deixar essa dúvida aqui no ar. O fato dele ele adquiriu no ano de 2013, 2013, 2013, 2013. Ele adquiriu o imóvel como solteiro. Pá, aí você fala, beleza, não tem cônjuge. Tá. Aí o que acontece? No curso da ação, ele foi citado, foi intimado da penhora, tal. Aí ele veio com uma impugnação, tá? Ele veio com uma impugnação. Ele está impugnando cálculos, isso, aquilo, um monte de coisa, tal. E aí ele juntou, não é execução de condomínio nesse caso, é uma execução civil qualquer, tá? É de aluguéis, me confundi. Por quê? Porque na impugnação, olha só, ele alegou bem de família. E quando ele alegou bem de família, na execução, ele trouxe o quê? Para provar que é da família, tudo tal, ele trouxe uma certidão de casamento. Certidão de casamento. E nessa certidão de casamento, ele é casado.
casado por... E aí, olha só, preocupação importante. Sempre que você... Ó, meu, isso é uma dica para a vida. Sempre que você está analisando uma oportunidade de leilão, você tem que analisar a questão do direito das famílias. Ele é casado, não é solteiro, divorciado, isso, aquilo, tal. E aí, no caso, ele adquiriu como solteiro e aqui atuou, e agora ele apresentou uma certidão de casamento. Ele comprou em 2013 e casou em 2020. Aí a pergunta sempre complementar: qual o regime de bens do casamento? Ele casou pelo regime geral, que é regime da comunhão parcial de bens. Aí você pensa, para e pensa: ah, a esposa não tem nada a ver com esse imóvel. Bem particular, ele pagou, foi quitado no momento da aquisição, bem particular. Você fala, bom, bem particular, não comunica com o cônjuge casado no regime da comunhão parcial de bens. Beleza. Só que olha só o detalhe que eu observei. Na certidão de casamento tem uma observação, que esse casamento, na verdade, ele teve origem na conversão de uma união estável em casamento. Só que não fala quando que se iniciou a união estável. Olha só, perceberam aqui o grau de análises que estão sendo feitas? Aí você não fala assim, ah, mas espera aí, ah, será que... Não, talvez não. Espera aí, você tem que ter sempre tem que ter certeza das análises que você está fazendo. Porque aqui tem questões objetivas. O regime da união estável é o regime geral também da comunhão parcial de bens. E se ele já vivia em união estável quando ele adquiriu o imóvel, mas ele se declarou como solteiro? Hein? Hein? Será? E aí? Será que nós temos uma influência dessa? Perceberam aqui o trabalho que é de análise? Porque, ó, eu fui buscar no direito das famílias interpretações. E é justamente isso que eu quero demonstrar quando eu falo que leilão é lucrativo, leilão é seguro, mas é trabalhoso. Porque quando você se debruça sobre as análises, você fala assim, opa, peraí, será que realmente não tem algo aqui? Porque eu preciso analisar sempre com a dúvida a ser retirada. Qual é a dúvida? Esse leilão, ele está sendo realizado de forma válida? Ó, esqueci meu óculos, o meu olho começa a coçar já. Tá. Bom dia, Adonias Araújo. Bom dia, Joa. Opa, meu amigo Rocha. Aqui, LMW Advocacia. Eliane. Bom dia, Willis. Bom dia, José Lopes. Bom dia também. Sejam bem-vindos. Tá? Então, é claro, e ó, eu estou usando um exemplo aqui da influência do direito das famílias no leilão. E aqui, neste caso em específico, para mim tem uma dúvida que, olha só, o 842 do Código de Processo Civil fala o seguinte, que salvo regime da separação de bens, o cônjuge tem que ser intimado da penhora que recai sobre o imóvel. Da intimação da penhora, não é do leilão, é da penhora. Ah, mas é bem particular, não comunica. E a dúvida com relação à união estável, noticiada na certidão de casamento? E mais, ainda que não comunhão parcial,
não tem que, mesmo sendo bem particular, não tem que ter a que a outorga uxória, a assistência do cônjuge na alienação, lá entre particulares, a intimação da penhora é fruto disso. Então, claro, tem jurisprudência, tem doutrina que afasta, nesse caso, quando não comunica o bem, a intimação do cônjuge. Só que eu, leiloeiro público, não posso decidir isso. Isso é uma análise discricionária do julgador. Por isso que eu não pude fazer o leilão. Por quê? Porque realmente paira uma dúvida. Uma dúvida sobre, opa, peraí, será que realmente a cônjuge não tem direito sobre o imóvel? Tendo, qual é? Não tendo. Se ela não tiver, pode ser dispensada a intimação do 842? É a análise. Então, olha só, claro que eu estou fazendo essa análise como leiloeiro porque eu sou extremamente cauteloso. Já me chamaram de Meu, outro dia. Semana passada me chamaram de Caxias. Eu ainda tô trabalhando isso. Vocês me acham Caxias? Sério, qual é a opinião de vocês? Vocês acham que eu sou Caxias? Eu tô levando isso pra terapia, meu, porque ela quis dizer, e aí ela até falou, ah, você é inocente, você é Caxias. Tal. Bom, tudo bem, faz parte da vida. Mas olha só como é complexa as análises que devem ser feitas, tá? Se a gente for pro lado do direito das sucessões, é mais ainda. Outras análises devem ser feitas. Então, quando você acaba sendo Grazi, obrigado. Gostei, comprometido, eu gostei. Comprometido é uma forma legal de ser visto. Obrigado. Né? E eu acredito que eu sou mesmo comprometido com o conhecimento, com a propagação do conhecimento, tal. Mas olha só, é, quando a gente faz análise, eu dei exemplo das famílias, eu poderia dar o exemplo do direito das sucessões, que também, meu, também influencia, né? Até na caixinha de perguntas, obrigado, meu irmão, ó, dedicado, comprometido, dedicado. Na caixinha de perguntas, aliás, a caixinha de perguntas está aberta, façam perguntas lá, porque eu respondo, hein? Uma das perguntas que me fizeram foi sobre o direito real de habitação do cônjuge sobrevivente para leilões. Eu tô achando até que esse vai ser o tema da aula de quinta-feira. Tô até pensando nisso, se esse vai ser o tema da aula de quinta-feira, porque não dá para explicar em um minutinho aqui nos stories, né? É pouco tempo, né? Então, percebam como são são questões reais que se você não analisar, e claro, uma das grandes preocupações é a questão dos débitos, como perguntaram para mim agora sobre um leilão que eu estou fazendo. Ah, e débito de IPTU e condomínio, eu vou ser responsável? É claro que essa é uma análise que tem que ser feita e não é, tirando para IPTU, que a análise é mais simples, para condomínio não é simples a análise. Ela depende do quê? Da leitura do edital, da interpretação do edital, da análise de outros fatores, eventualmente, né? Ou conjuntamente, concurso de credores, tal. Então, quando você se debruça para analisar uma oportunidade de leilão, claro, eu faço isso com o viés do leiloeiro, olha só, a minha análise ela é diferente em vários sentidos da análise que quem quer arrematar faz. Porque a minha análise, ela está voltada para a realização do leilão. E não é porque o leilão validamente é realizável que vale a pena arrematar o imóvel. Ó, são coisas distintas. Isso, nossa, isso é importante, hein? E está dentro da complexidade desse trabalho das análises. O fato do leilão ser validamente realizado não significa que ele vale a pena de ser arrematado. Então,
E isso, claro, quem vai dizer se vale a pena ou não ser arrematado são as conclusões tiradas da análise comercial, da análise jurídica e da análise financeira. Pode ser que na análise jurídica barra, porque pode ser que, imagina se esse caso que eu mencionei do direito das famílias, se o leilão está sendo analisado por você e você fala, pô, meu, mas poderia ter, aqui a cônjuge poderia ter algum direito ou pelo menos ter sido intimada da penhora. Será que isso não influencia a sua análise para falar para o teu cliente, ó, tá tranquilo ou tem esse risco aqui que, e assim, se você pegar a jurisprudência do TJ de São Paulo, você vai ver que esse tema é sempre levantado após a arrematação, porque a cônjuge não foi intimada da penhora. E aí você vai o quê? Você vai ter uma impugnação à tua arrematação e vai falar assim, pô, meu, e aí esse risco? Vale a pena correr? Tem arrematações que eu digo, tem análise que eu digo que riscos valem a pena de serem corridos. Vai depender do perfil do teu cliente, vai depender do perfil do imóvel, vai depender do grau de risco assumido. Por isso que o leilão, ele tem, e aí é uma palavra que eu sempre falo, é um mantra. Previsibilidade, previsibilidade. Essa palavrinha é maravilhosa e você consegue antever nos leilões, com base nas análises, os riscos. Por isso que você tem que ele é seguro, ele é lucrativo, mas é trabalhoso. E quando você fala que é trabalhoso, é porque você vai pegar a palavrinha previsibilidade e colocá-la em ação. Qual a ação? A ação dela são as análises, para repercutir no sentido de valer ou não a pena. Então, é, é o que. Putz, precisa de assessoria? Precisa. Que não, essa pessoa que me contatou, provavelmente ela não é advogada. Se bem que não é raro advogadas entrarem em contato comigo porque tem cliente interessado em arrematar. E eu tirar dúvidas que, a princípio, são interpretações jurídicas, tá? Mas, claro, a pessoa não é especialista, não é uma assessora, não é um assessor em negócios imobiliários de leilão. Então, aí você tem realmente uma deficiência de conhecimento para realizar a interpretação. E para você conseguir interpretar, para você fazer esse trabalho de análise, o conhecimento é fundamental. Conhecimento é fundamental. Conhecimento é fundamental. Ó, outra questão que é regularização da titularidade do imóvel na arrematação. A carta de arrematação vai dar registro? É outra pergunta que você tem que fazer antes da arrematação. Aliás, pessoal, daqui a pouquinho, para quem está ao vivo aqui, daqui a pouquinho, 9 horas, o professor, meu amigo Kiko Naga, vai palestrar na Comissão de Direito Imobiliário da OAB, da seccional da OAB, e ele vai falar sobre aquisição originária e derivada, tá? Então, vamos trabalhar sobre isso, tá? E ó, quem está na comunidade Arremate Legal, daqui a pouquinho eu vou colocar o link lá. Acabando aqui, acabando a live, antes de começar a reunião lá, eu vou colocar o link para vocês dessa reunião aberto para quem quiser assistir. Vale a pena. Aquisição originária ou derivada? O leilão a arrematação tá? Então você vai ter essa visão. Eu sei o posicionamento dele, já conversei várias vezes com ele sobre isso. Nós temos uma opinião igual, ele tem um fundamento diferenciado. Vale a pena, vale a pena. E mesmo que se você acredita que a aquisição originária, assista. Olha só, eu quero ser convencido de que a aquisição é originária. Quero, tá? Mas, ó, perceba como isso também faz parte da análise. Então, é trabalhoso, porque, são direitos. Então, tem gente, ó, tem advogado, tem advogada e tem arrematante que deixa dinheiro na mesa
O que é o dinheiro, deixar dinheiro na mesa? Tá lá o dinheiro e você não aproveita. Você não vai lá pegar. Não aproveita. E aí você fala assim, pô, meu, não vale a pena. Arrematar direitos não vale a pena. Se eu fizer essa pergunta, muita gente vai responder: não vale a pena arrematar direitos. Tem gente que olha um edital e fala: ah, direitos, nem continua a leitura. Sim, acontece. Só que o leilão de direitos pode valer sim muito a pena. Depende de análise. Depende de análise. Pode ser que feche muito a conta. Ó, eu estou fazendo um leilão que é de direitos. Direitos. E eu te falo, na minha ótica, é interessante a oportunidade. É interessante a oportunidade. Então, vale a pena se debruçar na análise? Vale a pena se debruçar na análise. Porque com isso você vai buscar uma verificação de. Pode até ser que não vale a pena, porque na análise financeira você vai pontuar o custo de tempo e de dinheiro para a regularização daquela propriedade. Mas você, se você não faz análise, você deixa a oportunidade de lado. Ou se você arremata sem fazer análise, você pode fazer um mau negócio, tá? Então, realmente, quando você vê pessoas, por exemplo, no caso da aquisição originária, derivada, tem pessoas que falam, eu acredito que é originária. Eu gostaria de acreditar igual você. Eu gostaria de ter a mesma convicção. Tá, mas e na prática? Vamos lá. Vale a pena? Tá. Ah, mas você tem chance de. Peraí. Mas e se não de? Então você precisa colocar isso na análise. Então é trabalhoso atuar com leilões de imóveis. Por isso que a assessoria prévia à arrematação é importantíssima. E tem gente que não faz porque acha que é custo, mas faz parte do investimento. A gente sabe disso. A maioria dos clientes que eu tinha quando eu advogava, arrematava e depois vinha me procurar. Ó, arrematei, resolve aí. Né? Então, tem que tomar uma cautela grande. O pré-arremate por uma assessoria especializada em negócios imobiliários de leilão faz toda a diferença no investimento. E aí tem realmente um braço para a advocacia atuar, um campo, e é um campo grande. Porque se você vai na facilidade, como dizem por aí, se você vai, ah não, se tem edital, tá tudo certinho para ser arrematado. Talvez você tenha a sorte de pegar um caso tranquilo, mas o risco, as chances de você ter problemas são grandes. São grandes, são grandes, são grandes, são grandes, né? E aí você tem o quanto que é importante esse planejamento, essa análise, tá? Que é valorosa para quem arremata. Ah, mas quem arremata muitas vezes é induzido pela facilidade. Como eu disse, se habilitar no site, no meu site de leilões é fácil, se cadastrar, se habilitar e dar o lance é super simples. É digitar, mandar documentos, aprovou a habilitação, ofertar lance. Mas aí é que são elas. O que? A busca justamente de saber o que está fazendo. Para evitar, por exemplo, o que é chamado de maldição do vencedor. Eu até já falei, eu falo várias vezes sobre a maldição do vencedor aqui, que é fruto também de uma má análise, mas também é fruto da emoção de participar de leilão, tá? Então, até Prêmio Nobel de Economia, que traz justamente
que na teoria dos jogos, e aí voltado para leilões, não de imóveis, que a previsibilidade é muito maior, mas na prospecção de petróleo, tal, em que não se sabe o quanto tem de barris necessariamente lá para serem explorados, você acaba fazendo o quê? Acaba tendo que fazer um lance para ter a autorização, né, a concessão de exploração daquela situação, daquela base petrolífera, mas você não tem como falar, bom, eu tenho certeza que eu vou tirar tanto. Então você tem estudos, obviamente, para minimizar os riscos. E o leilão é a mesma coisa. Com análises, você mitiga riscos. Você otimiza resultados. Você evita participar de leilões que não valem a pena. E quando eu falo que não vale a pena, não estou dizendo que ele é inválido ou que tem alguma pecha de invalidade. Eu estou dizendo que, do ponto de vista financeiro, não vale a pena. Não vale a pena fazer uma aposta naquele leilão. Ou pode ser que valha. Só que essa resposta não é simplesmente pegar o valor da o valor de pesquisa de mercado e o valor do lance inicial, falando assim: ah, se tá por 300 mil, eu encontrei lá valor de mercado por 300 mil. Ah, 150 vale a pena arrematar. Você não sabe se essa margem não vai ser eventualmente comida por outras questões de análises que devem ser feitas, tá? Então, precisa sim, é importante. Ah, mas o arrematante não quer contratar. Então, ele que busque conhecimento. Não quer contratar assessoria prévia à arrematação. Ele que se qualifique, só que tem muitas qualificações que são muito. Ó, a pergunta que me fizeram. Ah, o direito real de habitação da cônjuge sobrevivente, lá do artigo 1831, afeta a penhora? Então afeta o leilão? E aí? Perceberam como são questões que até mesmo a própria advocacia vai ter um. Opa, deixa eu analisar com cuidado aqui, porque eu preciso entender de várias temáticas para poder resultar, né, numa análise, num resultado desta análise, tá? Então, ó, leilão é seguro, leilão é lucrativo, mas o leilão é trabalhoso, tá? Então, invista em conhecimento para você saber as análises que devem ser feitas, tá? É aquela questão de saber o que fazer. Saber o que fazer, né? Tem uma historinha tal, tem variáveis, tá? A historinha que eu me lembro é, o navio estava parado, sem conserto, ninguém conseguia consertar isso, aquilo tal. Vem um cara, falou assim, eu conserto por 1.000. 1.000 reais, vai, eu tô chutando o valor, 1.000 reais. Aí foi lá, não conseguiu. Aí veio o outro mais qualificado. Esse cara de 1.000 ficou 3 dias tentando arrumar, não conseguiu. Aí vem um outro lá e fala, eu cobro 10.000, mas vou arrumar. Ficou 5 dias e não conseguiu arrumar. Vem outro e fala, olha, eu cobro 100.000 para arrumar. Aí foi lá, tudo, tá, pagaram porque estavam desesperados. O cara foi lá e deu uma martelada. Pá! E resolveu, o motor voltou a funcionar, o navio começou a funcionar. Aí falaram assim, pô, eu não vou te pagar 100.000, você só deu uma martelada. Aí o cara falou assim, tá, mas não é a questão da martelada em si, é saber onde martelar. É a análise que se faz. É o valor, olha só, o valor tá na análise. Claro que você vai ter o valor da regularização, posse, propriedade posteriormente, mas quando você teve um trabalho de análise bem feito antes da arrematação, você tem uma repercussão muito mais fácil de ser evidenciada, porque você já anteviu previsibilidade, caminhos. Você já falou, opa, peraí, aqui já discutiram bem de família. Então, maravilha. Tanto é que tem live gravada falando assim, ó, depois da arrematação, o STJ falou assim, ó, discutir bem de família depois da arrematação, você tá forçando a amizade, apesar de ser uma matéria de ordem pública, né? Então, você tem. Valéria, bom dia, Valéria, tudo bem? Fica tranquila, por quê?
Porque essa live, ela fica onde? Ela vai ficar lá no YouTube, no Spotify, canal Arremate Legal na íntegra. Fica tranquila. Aliás, quem aqui já assistiu no YouTube? Quem tá aqui embaixo, né? Porque aqui embaixo eu gravo pro YouTube. Aqui eu tô fazendo a live. Então, quem já viu, vocês aqui que estão ao vivo, quem já viu no YouTube ou no Spotify? Pode colocar aí, tal, porque estão na íntegra. Esse é o 37º episódio. Caramba, 37. 37º episódio da live Arremate Legal, que vai para o YouTube, vai para o Spotify. Então depois veja lá. Aliás, ó, daqui a pouquinho, 9 horas, começa, quem está ao vivo aqui, 9 horas, começa uma reunião da Comissão de Direito Imobiliário da OAB de São Paulo, em que o Kikunaga, Marcos Vinícius Kikunaga, cara manja tudo sobre direito registral notarial, ele vai falar sobre arrematação em leilão, é aquisição derivada ou originária. E a reunião é aberta na comunidade, entra na comunidade Arremate Legal, porque acabando aqui eu vou pôr o link lá. Eu vou pôr o link desta reunião que você vai poder assistir. Ó, a Valéria assiste sim, tá? Grazi assiste também. Ó, a Grazi já viu no YouTube, legal, né? Bacana. Então, é isso, pessoal. O quanto que é importante análises. Leilão é lucrativo? Sim. Desde que você faça análise. Leilão é seguro? Sim, desde que você faça análise. Leilão é trabalhoso? Sim, porque você precisa fazer análises, tá? Então, quanto mais conhecimento você tiver, melhores análises você fará. Sim, beleza? É isso aí, meu amigo, é isso aí, minha amiga. Cadê meu malhete aqui? Deixa eu fechar aqui a gravação pro YouTube, Spotify. É isso aí, meu amigo, é isso aí, minha amiga. Bora lá, bora que dá. Abraço, até mais.